Se você tenta estudar para a Polícia Civil e PRF como dois mundos separados, você vai se sabotar. Hoje eu vou te mostrar como fazer isso com método, um planejamento e aproveitando essa grade sem perder o foco na Polícia Rodoviária Federal e mesmo assim ser aprovado em polícias civis. Como, por exemplo, próximo do edital aí, Polícia Civil de Alagoas, já com a comissão definida, e a Polícia Civil de Pernambuco. Eu sou o professor e mentor Leoni Maltz, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF, Perito Criminal, Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Civil do Paraná e também a Polícia Penal de Pernambuco. Especialista em ciência do aprendizado, na prática, neurobiologia da memória e do aprendizado. Então fica até o final porque aqui eu vou te entregar a regra do 80-20, a ordem de matérias e um modelo de semana aí pronto para você copiar e seguir, considerando a grade das carreiras policiais, pegando ali as particularidades para criar o seu planejamento. Eu, particularmente, não acredito em planejamento bonito. Eu acredito em um planejamento que evita a dispersão e aumenta o acerto, tanto em relação às disciplinas, como também os tópicos em relação a essa disciplina. E isso é o jeito mais adequado, em tese, inteligente de conciliar editais sem perder aí a PRF de vista. E eu falo isso com propriedade. Alunos da mentoria CDA foram aprovados na Polícia Civil do Ceará, por exemplo, Polícia Penal do Espírito Santo, sem necessariamente focar diretamente nesses editais, mas compatibilizando um planejamento que foi criado por mim, um direcionamento, o acompanhamento, e aí conseguiram ser aprovados. Então aqui a gente vai trabalhar o erro que de fato destrói a compatibilização, né? Que é o cara já abre um edital da Polícia Civil, abre o da PRF e tenta estudar um pouquinho de tudo, todos os dias, e tenta compatibilizar. Ou fica desesperado, mudando de edital para edital. O resultado é simples, não fecha um ciclo de nada, vive na culpa e não cria a tal tração. Conciliar não é estudar mais, é estudar melhor. E iniciante, de fato, não concilia nada. Essa é a regra-mãe que você tem de entender. Agora, você pode focar em um edital e compatibilizar. Então, vamos lá. A PRF aí como seu concurso mãe, claro, com núcleo comum, e aí você vai tratar a PRF como a sua prioridade, independente de quando vai ser o edital. Ou, no entanto, você pode tratar a Polícia Civil de Pernambuco como seu edital mãe, sem perder o foco, por exemplo, na PRF e na Polícia Civil de Alagoas. E aí, com esse aproveitamento estratégico, na prática, você vai pegar aí 80% do seu tempo voltado aí para o seu concurso mãe, né? O que mais cai na PRF ou na Polícia Civil de Pernambuco, e reaproveitar para esses editais respectivos. Eu chamo isso de lá ele 1000 vezes. Núcleo duro, sai. Então, professor, para começar a estudar, eu tenho de pegar o núcleo duro? Tem, não tem jeito. E aí, obviamente, 20% do seu tempo vai para o que é exclusivo. Num primeiro momento, vamos lá. Eu, particularmente, pegaria esse exclusivo para um edital que está mais próximo, mais breve, né? Por exemplo, Polícia Civil de Alagoas, Polícia Civil de Pernambuco. Então, legislações estaduais, ajustes de edital e, no caso da Polícia Civil de Pernambuco, algumas matérias mais pesadas, sem dúvidas alguma, trabalhar raciocínio lógico matemático, o raciocínio lógico de fato, mais comum aí lógica de argumentação, tabela verdade, em relação às proposições, método de validação de argumento, análise combinatória, probabilidade e teoria dos conjuntos. Muito comum aqui nas carreiras policiais, sem dúvidas. Contabilidade baseado no edital anterior. Esquece qualquer coisa de inovação que caiu na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo. Por quê? São temas correlatos que, se você fizer uma boa base de processo penal, qualquer invenção, melhor, inovação, você consegue abarcar outras disciplinas. Então, contabilidade no mundo digital,
investigação de contabilidade. Se você tiver com um processo penal muito bem afiado, com o conteúdo da contabilidade, você vai correlacionar. Inclusive, o próprio cérebro faz isso, né? Que é a consolidação sistêmica das memórias. Beleza? Então, 80% do núcleo duro você tem de pegar, não tem jeito. 20% aí você dedica, obviamente, dentro do seu planejamento, não é nem em relação ao tempo em si, mas do planejamento, para esses editais específicos, né? Numa brevidade. Contabilidade, raciocínio lógico é um núcleo duro, obviamente, mas eu daria uma atenção maior também. Ou a parte de estatística ali, eu pegaria mais a parte matemática, né? Inicialmente a estatística descritiva, tendência central, medidas de dispersão, é comum aí a cair, beleza? Então, onde a gente vai construir o fortalecimento para ser aprovado nas carreiras policiais? No núcleo duro. Esse núcleo que é comum, né? Que aparece com força nos seus editais. Quais são? Parei, vou olhar diretamente para você para a gente listar agora. Anota: português, informática. A informática eu faria uma mistureba da PRF com a Polícia Civil de Pernambuco para pegar um edital mais apurado, porque essa é a tendência, né? Aprendizado de máquina, noções de bancos de dados, redes, tá certo? Redes de comunicação também, segurança da informação, não é mais o contexto de noções, mas segurança da informação. Pegaria essa parte de informática, beleza? Direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo penal, não deixaria de fora. Direitos humanos, pela nova era que a gente se encontra agora, né? E é uma tendência em cair em carreiras policiais. E direitos humanos está tanto na PRF quanto na Polícia Civil de Alagoas. Então veja como é comum. Caiu agora para a Polícia Civil do Piauí também, para a Polícia Civil, salvo engano, do Espírito Santo. Então veja que esse núcleo que eu acabei de citar para você é o núcleo fundamental. No desespero, eu quero pegar isso, depois quer pegar isso. Cara, pega o núcleo duro, que não tem erro, beleza? Isso é o que te dá o ponto em 2 concursos com o mesmo esforço. Aqui você não está dividindo a sua atenção, você está multiplicando o seu retorno. Por isso que eu falo da importância da mentoria CDA. Não é o comércio em si, não é a venda, são os resultados. Vai lá, @leonimaltos, meu Instagram, e veja os resultados dos alunos aprovados agora na Polícia Penal do Espírito Santo, na Polícia Civil do Ceará, aluno aprovado na Polícia Federal 2025, todos os alunos que estudaram para a PM foram aprovados, 4 na PM Paraná, 2 na Polícia Militar de São Paulo. Então é trabalhar esses pontos, tá? Trabalhar aqui a carreira policial, me dispor a correr atrás disso sem ficar batendo cabeça. Esse núcleo, não há dúvidas, você vai aproveitar para qualquer concurso, inclusive num reflexo para polícias penais, né? E aí a parte específica a gente trabalha mais ali o direito penitenciário, lei de execução penal, e aí a gente trabalha, por exemplo, esse contexto, né, mais de satélites, digamos assim, daquilo que está ali e a gente não pode perder de vista, e é o que não pode também contaminar, que é de fato o pulo do gato, né? Trazer as específicas. No satélite, eu poderia falar da Polícia Rodoviária Federal, legislação de trânsito, Código de Trânsito Brasileiro com prioridade para depois ir para as resoluções do CONTRAN. Física, eu trabalharia mais os aspectos conceituais, não entraria em geopolítica nem língua estrangeira. Isso eu começando a estudar agora para ser aprovado nas carreiras policiais e também não perder de vista a Polícia Rodoviária Federal. Então, se você pausa determinados pontos por causa de um edital, você acaba se prejudicando. É importante que você alinhe aqui, né? Os satélites da Polícia Civil, por exemplo, a legislação estadual, trabalhar aí também contabilidade, que vem muito específico agora para as polícias civis e para a Polícia Federal, né? Então veja que se você quiser a Polícia Civil de Pernambuco muito forte, sem perder o foco na PRF, é incluir contabilidade e estatística e raciocínio lógico matemático, né? Agora, se o foco majoritário é Polícia Rodoviária Federal, independente de quando vai chegar, então os satélites aí seria pegar aquilo que eu falei, né?
mas com as particularidades. Então, a PRF tem satélites de performance, sem dúvidas, assim como a Polícia Civil também tem satélites dentro do seu edital. Então, vamos lá. Dentro de todo esse contexto, estamos no tempo aqui, o que começar estudando para de fato trabalhar esses pontos? Sem dúvidas, eu pegaria o núcleo duro sem medo, tá? Colocaria aí contabilidade sem medo também, porque, pô, legislação de trânsito, você sabe que com toda humildade, comigo, você aprende rapidinho, eu só falo besteira. Eu só falo besteira, não tem como você não aprender com o professor Leonir Maltos brincando também. Então, se você quer começar certo, aqui é trabalhar as disciplinas num contexto simples. Começar por aquilo que tem maior interseção, né? Maior incidência e maior efeito cascata. Então, a minha análise de ataque que eu começaria hoje estudando, eu, professor mentor Leonir Maltos, aprovado 6 concursos na carreira policial, que foi o que eu fiz também antes, por isso que eu passei nesses concursos, sem perder o foco, seria língua portuguesa, numa base particularmente, né, com uma intensidade maior. Se fosse para colocar repetido, seria a língua portuguesa aí durante a semana, né? Uma disciplina de reforço, é o que eu faço isso na mentoria CDA, por isso que há uma elevação aí do desempenho dos alunos também. Direito constitucional, sem dúvidas, trabalharia aqui tanto ali as liberdades e garantias fundamentais, a introdução em relação a direito constitucional, a aplicabilidade das normas, né? Dentro dos direitos e garantias fundamentais, falar especificamente das liberdades e dos remédios constitucionais. Em direito administrativo, sem dúvidas, trabalhar a organização da administração pública, atos, poderes, responsabilidades civis. Normalmente é o que está aí no seu edital, tá certo? Trabalhar aí direito penal, os aspectos dos crimes mais cobrados, né? Que eu trabalho na mentoria com as ativações direcionadas do córtex. Inclusive, se você quer saber mais sobre a mentoria CDA, deixa um comentário aqui, tá? E não só por isso, se você acredita que os vídeos estão te ajudando, estão te jogando para frente, também deixa um comentário aqui. Seu comentário é sempre muito importante, eu gosto muito. É o que baliza aqui também para cada vez mais eu oferecer conteúdos de qualidade, de valor e gratuito para vocês. Beleza? Então, direito penal, a parte geral, sem dúvidas. Parte especial, daria atenção maior aos crimes mais cobrados, né? Eu faço sempre essa análise da mentoria CDA. Processo penal, pô, não tem dúvidas. Inquérito, ação penal, provas e prisões. Muito frequente. Jurisdição e competência, só se o edital abrir aí e cobrar. A gente pega com o edital aberto. Isso é análise técnica e estratégica. Processo dos crimes de crimes de responsabilidade de funcionários públicos. Deixa o edital aberto. Beleza? Agora, informática também. A base aqui de internet, extranet e intranet, redes de maneira geral, né? A ideia de computação em nuvem e segurança da informação. Isso aqui cria uma base e um acerto para a carreira policial, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Rodoviária Federal. Então, trabalhar esses modelos dentro do seu planejamento é muito mais importante e encaixa sem virar uma bagunça. Você vai trabalhar esses núcleos, obviamente, né? E dentro desse contexto semanal, também você pode incluir as disciplinas satélites, tendo o seu foco maior. Percebeu como é importante a gente ter um direcionamento, como ter de fato estudar por um ciclo sem querer abraçar tudo de uma vez? Desacelerar e fragmentar essa ansiedade é entender aqui o núcleo forte com 80% do seu planejamento e 20% aí daqueles satélites, né? Então, trabalhar aqui as revisões, que é muito mais importante depois que você vê um conteúdo. Eu tenho conteúdos aqui sobre revisões ativas, né? Dentro da mentoria CDA eu ensino a respeito das revisões, trabalhar questões, trabalhar flashcard, mas não somente, olhar o comentário das questões, construir, sem dúvidas, os blocos aqui e com uma regra de ouro, né?
todos os blocos eles devem ser concluídos com questões. Você não estuda para aprender bonito, você estuda para acertar. E isso aqui é de fato trabalhar esses pontos, tá? E aí, para a gente finalizar aqui, um ponto fundamental da antissabotagem são as 3 travas para você não perder a Polícia Rodoviária Federal. Aqui, e claro, ser aprovado nos demais concursos. A PRF, em tese, ela não vai vir agora em 2026. Porra, você tá falando isso? Claro que eu tô falando. Eu sempre sou honesto com você, eu sempre jogo com você e pra você. Agora, isso não quer dizer que a gente tem de baixar o moral e ficar batendo cabeça para outros concursos. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Federal não é para amadores. Não tem como ter sorte de marcação de gabarito aqui. Beleza? Legislação estadual é enxuta e orientada por questões, principalmente em relação a faltas disciplinares e quais são as penalidades, as sanções respectivas. Se a Polícia Civil de Pernambuco entrar com contabilidade estatística, ela já vai entrar aqui certamente com o seu plano, seja um plano A ou seja um plano B, não como uma curiosidade, beleza? Então você não precisa escolher entre Polícia Civil e PRF agora. Você precisa de um sistema que te deixe competitivo nos dois sem te quebrar. Agora, se você não consegue construir o básico, não adianta ficar querendo bater cabeça para compatibilizar. Iniciante não concilia nada. A compatibilização ela já acontece desde que você tenha um estudo regular. Então, se você gostou desse vídeo, se você aproveitou todos os conteúdos aqui, os direcionamentos, não deixe aqui de apertar empurrar o palito no like, deixar um comentário pro professor, que cada vez mais a gente vai melhorando. E pro aluninho que reclama da mão balançando, segura essa aqui, tamo junto, e aqui é Cortex do aprovado.